Bem-vindos, caros espectadores da Ângelos TV, a este novo programa que vamos iniciar. Olhar sobre o mundo significa que, de facto, o nosso olhar deve completar, abraçar o mundo na sua totalidade e procurarmos ter esta perspectiva missionária de alargar os nossos horizontes a outras latitudes, a outras experiências, a outras vivências que, ao longo dos anos, as pessoas disponíveis e capazes de dar do seu tempo à missão. Hoje temos aqui connosco uma das pessoas que de facto começa a sua missão dentro de casa na família. É a nossa Marta Fonseca, bem-vinda e obrigado por estar aqui no nosso meio e também obrigado por ser a primeira a ser entrevistada para este novo programa. A Marta Fonseca tem uma família. É casada, tem um filho, o Ricardo, tem um marido. Podia-nos contar um pouquinho sobre a sua vivência familiar? A minha vivência familiar é um bocadinho complicada. Eu tenho um filho deficiente que precisa de todo o meu apoio e companhia. Eu estou com ele diariamente, dia e noite, mas tenho um marido que também colabora comigo e me ajuda, porque eu, quando decidi seguir o caminho da missão, ele deu-me todo o apoio e continua, porque eu, para ter disponibilidade, ele tem que estar presente e ele tem que estar com o filho. E a nossa conversa foi essa, e a partir daí, para todo o lado que eu vou, ele fica com o filho e não temos qualquer problema. Portanto, tanto eu sou missionária como ele, eu quando vou para fora e na minha casa, e ele que fica com o filho, que também faz a parte dele missionária. É um testemunho belo de família entre marido e esposa, na questão do cuidado do filho. Sente-se verdadeiramente missionária na família? Sinto, a 100%. Sei também que a Marta é uma mulher de fé, é uma mulher crente, uma mulher dedicada, e parece que essa raiz já vem lá de trás, da avó missionária. Pode-nos contar um pouquinho dessas raízes? A minha avó era do Fundão, vivia lá, nasceu lá, vivia lá. Era uma pessoa muito católica e muito missionária. Uma pessoa muito humilde, pobre, mas que toda a vida trabalhou para ajudar os missionários. Portanto, a vida dela era em função dos outros, foi sempre em função do outro. E muito conhecida na aldeia e depois passou à cidade, mas foi sempre uma pessoa muito dedicada e tudo o que podia arranjar do pouco que tinha e do que conseguia era para dar aos missionários. Isso é um testemunho que marca a sua vida e hoje temos a Marta a seguir as pegadas da avó, depois de ter também uma mãe missionária que agora está no seu lar, no lar de terceira idade. Pergunto-lhe, hoje essa paixão missionária faz de si uma pessoa mais rica, uma pessoa mais alegre, mais bem disposta, mais forte, precisamente pelos desafios que tem na vida? Sim, muito mais. Tem sido o meu apoio, tem sido a forma como eu consigo dar a volta muitas vezes a situações que tenho na minha família, com o meu filho, e isto tem sido uma mais-valia para mim, como pessoa, como católica, e acho que enquanto Deus me der vida e saúde, eu sou missionária e estou para ser e para dar. Essa paixão missionária sei que a tem desempenhado de várias formas, a começar na família, e hoje concretamente também a Marta faz parte, é a responsável, é a presidente da LIAM, a Liga Intensificadora da Ação Missionária, que é um movimento missionário ligado à Congregação do Espírito Santo, é presidente da equipa diocesana de Lisboa e atualmente é a presidente nacional deste movimento. Quer-nos falar um pouquinho da LIAM? A LIAM, a Liga Intensificadora da Ação Missionária, é um movimento de leigos, pertencente aos espiritanos, portanto ao grupo dos espiritanos. Eu entrei para a LIAM
muito facilmente. Eu não conhecia a Liam, apesar de no Carregado já existir. A minha mãe sempre fez parte do grupo da Liam e por uma razão, ou porque Deus sempre nos toca de toda a maneira, ela adoeceu e ficou com problemas de andar. Eu, na altura, já estava em casa, porque eu deixei de trabalhar, e ela pedia-me para eu ir com ela às reuniões, para levá-la, porque ela tinha dificuldades em andar. E houve um dia que disse, hoje eu vou, mas naquela desportiva, vou ajudar a minha mãe e vou. Mas o Espírito Santo estava lá e tocou-me de uma maneira muito especial. Portanto, eu sinto que quando entrei para aquela reunião e quando eu comecei a estar naquele grupo, havia algo que Deus queria de mim. E havia algo, isto foi algo que apareceu no meu caminho, não por acaso, porque Deus não faz nada por acaso. E então foi a maneira como Ele serviu-se da minha mãe para que eu pudesse entrar neste caminho. E de facto é maravilhoso. Eu tenho conhecido pessoas muito boas. O grupo da Liam dedica-se aos pobres. Inclusive, eu tive sempre um gosto por fazer uma missão fora. Gostava, mas a minha vida nunca me permitiu. Entretanto, o meu filho, quando adoeceu, eu deixei de poder ir. E em 2016 tive Já essa lá vamos a oportunidade. essa experiência missionária, que eu sei que é a sua paixão de coração. Mas antes, diga-nos uma coisa, para nós percebermos também, que a missão exige compromisso. Portanto, exercendo a função de Presidente Nacional, Presidente da equipa diocesana de Lisboa, é preciso trabalhar, é preciso dedicar-se e é preciso também assumir essa responsabilidade como serviço. Tem forças para isso e consegue arranjar tempo para tudo isso? Tenho força, Deus dá-me essa força. Consigo coordenar-me e ter tempo, apesar da minha vida de casa ser complicada e ter a minha vida como uma dona de casa e de cuidar do meu filho, e ainda tenho tempo para a Liam. Portanto, nós não é o querermos, muitas vezes dizemos não podemos, não, queremos e somos capazes. Eu consigo orientar-me e ter essa disponibilidade, claro, em consonância com o meu marido, porque face à situação do meu filho, mas eu tenho disponibilidade para isso. Vamos então a essa experiência de fundo que viveu em 2016, no projeto que os missionários do Espírito Santo, com a LIAM, Liga Intensificadora da Ação Missionária, com o MOMIP, Movimento Missionário de Professores, que foi o projeto Abraçar a Missão. E em 2016 foi esta experiência pioneira como projeto que nos levou à Angola. Sei que foi uma experiência riquíssima para todos nós, fomos 14 voluntários. Qual é o balanço que faz dessa experiência, como é que a viveu e também como é que isso foi uma mais-valia para a sua vida? Padre Nuno, a mim tocou-me muito porque foi uma experiência que eu tinha no coração que gostava de fazer. Depois fomos 14 pessoas, como já disse, todas diferentes, mas tínhamos o mesmo objetivo, que era espalhar a palavra de Deus e dar um bocadinho de conforto e coragem a pessoas que vivem, que sobrevivem diariamente com tanta dificuldade, e nós fomos na ajuda principalmente disso. Foi uma experiência muito interessante, mudou-me muito. Sinto-me mais forte na minha fé, sinto-me mais forte na minha vida. No objetivo, muitas vezes nós desmoralizamos o porquê de eu ter esta situação comigo, o porquê, e eu neste momento não tenho porquês, porque eu olho para o lado e vejo que lá, noutra situação, mas as pessoas com pouco são felizes, mais felizes que nós. Portanto, eu sinto que também tenho que ser feliz, trouxe um bocadinho da alegria deles, e é isso que eu transmito a toda a gente e que está no meu coração. Nesse projeto missionário que nos levou ao Lubango, ao sul de Angola, nós trabalhamos em várias áreas. Áreas interessantes, a agricultura, a saúde, a educação e a formação também de líderes, de crianças, de adolescentes, dos acólitos. Você ficou um bocadinho mais adstrita à área da saúde.
Sei que é uma pessoa sensível e quem trabalha na saúde às vezes vê coisas que tocam fundo no coração. Quer-nos dar algum exemplo dessa experiência no campo da saúde? No campo da saúde, a minha experiência, muitas vezes eu saía de lá triste, porque pensava como é que nós aqui nos queixamos de tanta coisa quando tudo temos. Quando havia mães que de manhã chegavam ao pé de mim, com filhos, bebês, que não tinham comida para lhes dar, não tinham água para os lavar, tudo isso me tocou profundamente. Eu acho que a minha vontade era agarrá-los todos e metê-los dentro de uma banheira e dar-lhes banho, era agarrá-los todos e trazê-los para lhes dar de comer. E acho que tudo isso me tocou muito. Nós aqui, a saúde, queixamos-nos da saúde, que não temos uma saúde a 100%, mas não tem nada a ver com o que eu vi, não tem nada a ver com o que eu senti, e tudo isso me toca no meu coração, e ainda hoje, todos os dias, quando me deito na minha cama, penso como é que estará aquelas pessoas, o que será feito deles, porque nós não podemos mudar o mundo, mas podemos viver, enquanto lá estive, sei que vivi e que o ajudei no que pude, mas não sai de dentro do meu coração todos os dias aquelas pessoas. É verdade que não podemos mudar o mundo uma vez, não é? Pois não. Mas Baden-Powell, fundador dos escuteiros, diz que podemos deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Nessa experiência da saúde, eu vi a Marta muito empenhadíssima a dar injeções, sim, coisa que eu não consigo fazer, até de ver. E, na altura, estava a decorrer a campanha de vacinação contra a febre amarela. Quer-nos contar um bocadinho esse episódio, como é que foi assim um bocadinho caricato, a gente querer ajudar e depois vimos constrangidos com muita coisa? Sim, fui para ajudar e para trabalhar, e pediram-nos para nós ajudarmos na vacinação, porque estava a correr nessa altura a vacinação da febre amarela, e sim senhora, eu aceitei com todo o agrado, e quando me deparei, portanto no primeiro e no segundo dia era um afluente de gente, uma coisa brutal, e no terceiro dia que eu chego lá, com muita gente à porta e não havia vacinas. Portanto, as vacinas acabaram e até nós virmos embora nunca mais apareceram. Portanto, é a desorganização, é a descoordenação, não sei, do país, não sei. São as dificuldades de campo, de circunstância também, que a gente se depara e que para nós são autênticos desafios de momento e de encaixe que também precisamos ter. Voltando também a este projeto, Abraçar a Missão 2016, no seu entender, achou importante todo este projeto para as pessoas que foram, quer na preparação, quer na vivência, para o crescimento da nossa dimensão missionária? Sim, acho que sim. Tenho a sensação, e acho que todos que fomos, que crescemos, e acho que é um dos setores que se deve apostar. A Liam tem que apostar nesta dimensão também, para as pessoas perceberem em campo como é que é, o que é, porque depois cá sabemos também transmitir, para quem cá está e que nunca foi, quais são as necessidades e o porquê de existir a Liam. A Marta veio diferente, depois dessa experiência. Vim, muito. O que é que mudou assim em si no sentido desta paixão missionária? O estar mais disponível para quem está ao meu lado, o olhar mais para quem precisa, mesmo na própria família, o estar também mais disponível para ajudar no que for preciso, e acho que isto também é um dos setores, e com uma fé mais vincada, porque Deus, se me disse, tens que ir, eu quando pensei ir, disse, mas, oh meu Deus, mas eu tenho que deixar o meu filho e o meu marido. Portanto, temos que deixar os nossos bens. Mas gostou? Gostei. Custou muito, a separação do marido e do filho? Custou. Principalmente houve ali uns dias que a gente abana um bocadinho, mas quando estamos com fé e com gosto, acho que é bom. E que é uma experiência que eu gostava de repetir. Gostava de repetir? Gostava.
Pode ser que haja oportunidade da Marta voltar a fazer uma experiência missionária. Eu entrego a Deus e Ele é que sabe. Pronto. A nível de aspecto positivo, qual é que mais salienta dessa experiência? E talvez aquele aspecto menos positivo, porque todos os projetos têm as suas duas vertentes. Sim, o mais positivo foi o estar em campo, não é? E o perceber como vivem as pessoas e como é a capacidade daquele povo de viver e de ser alegre e de ter uma vida normal para eles. O menos positivo, talvez a interligação com as pessoas, porque nós somos todos diferentes, temos feitios diferentes, mas que foram coisas muito ultrapassáveis e que, para mim, não tive nada que me magoasse. O que é que falou com o marido depois de ter vindo essa experiência missionária? O que é que lhe disse assim no segredo conjugal depois de ter feito essa experiência? Disse-lhe isto mesmo, que é muito importante nós vermos no terreno como as pessoas vivem, ver aquele povo, as necessidades que eles têm, e todos os dias um bocadinho eu falo nisto. Tanto que ele já tem um bocadinho o bichinho e já me diz, qualquer dia eu vou contigo. Portanto, é sinal que marcou dentro de casa essa experiência missionária. Voltando aqui a Portugal, o que é que você acha o que é que nós, Igreja, podemos fazer para que seja uma igreja mais missionária? Todos nós conhecemos as realidades das paróquias, cada paróquia é diferente, mas o que é que você acha de mais importante para que esta dimensão missionária seja, de facto, uma presença nas comunidades? Eu acho que, pronto, como o Padre Nuno disse, as paróquias são todas diferentes e eu tenho visitado várias paróquias e já me deparei e, de facto, cada parco tem a sua maneira de ser, tem a sua... Cada sítio é o seu sítio e nenhum é igual, mas eu acho que a nossa Igreja precisava de ser mais missionária. Porque o Papa Francisco pede-nos Igreja missionária, mas ainda há muito o dogma da Igreja missionária. Portanto, eu acho que, para mim, os próprios parcos diocesanos deveriam de ter mais formação missionária, porque muitos também não têm. E aí depois também não ligarem, missões, isso é pobres, isso depois vê-se. Eu acho que vai por aí também. Portanto, na própria formação do padre, ele deveria de haver mais o estigma da missão, o falar na missão, o perceberem a missão, o estarem no terreno, o irem, estarem lá 1 mês, 2 meses. Eu, para mim, acho que seria assim, começar por aí. Quando estão em formação, irem para o terreno e estarem lá e perceberem como é que as coisas funcionam e como é que é. Marta, muito obrigado pelo seu testemunho de vida, pelo seu testemunho missionário e muita força para a sua caminhada, não esquecendo, porque você faz-nos lembrar precisamente isso, que a missão começa mesmo em casa, cuidando do marido e do filho deficiente. Muito obrigado. Nada, Sr. Padre.